bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu darei continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2. O capítulo 2, ele vai falar sobre a imparcialidade de Deus, ou os gentios e os judeus igualmente são culpados diante do Senhor. Por isso que algumas Bíblias traz o título A Imparcialidade de Deus, pois Deus, ele não tem preferidos. Judeus e gentios, todos são iguais diante da sua presença. No primeiro capítulo, eu falei quando Paulo ele faz o seu prefácio, deseja visitar os irmãos que estão em Roma, e depois ele fala a respeito da depravação total da raça humana no que se diz respeito aos povos, aos gentios. Os gentios são depravados, são pecadores. E agora, a partir do capítulo 2, Paulo parece que ele direciona a sua fala para os judeus. Até porque ele fala de lei, ele fala daqueles que não têm lei, ele fala de circuncisão, incircuncisão. Então, diante das palavras que Paulo usa neste capítulo 2, nós entendemos que ele está falando para um interlocutor, vamos dizer assim, imaginário, que era um judeu. E Paulo, ele usa no seu diálogo uma espécie de diatribe. Interessante. O que é diatribe? Diatribe é um escrito ou um discurso bastante forte em que ele critica ou acusa alguém. E é isso aqui que Paulo vai fazer. O seu discurso, ele está fazendo um discurso, ou um escrito, que é diatribe, é um escrito ou discurso forte, que ele faz uma crítica e também ele acusa uma pessoa. E essa pessoa é uma pessoa imaginária, porque neste caso aqui Paulo não fala o nome dessa pessoa. E ele começa dessa forma: portanto, és indesculpável, ó homem. E o termo grego que ele usa aqui é anthropos, que é esta palavra aqui no grego, para designar homem. Então ele não traz o nome da pessoa, homem. Usou o nome para a raça humana, anthropos. E ele continua: quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Então, o primeiro versículo aí, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja. O julgamento aqui, a palavra grega para julgamento é uma palavra que é crino. Crino é condenação, é essa palavrinha aqui. Crino é reprovar, ser de opinião, julgar, decretar algo contra esta pessoa. Outro detalhe também é que você pode ver que o capítulo 2 ele começa com uma conjunção. Esta palavra aqui, ela é uma conjunção. Dió. Dió é uma conjunção no grego. Por quê? Ele está ligando esta frase com a anterior, ou com o assunto que ele falou no capítulo anterior,
que é a depravação total dos gentios. Então, ele liga agora a fala dele com o assunto anterior. Por isso que ele usa uma conjunção. Conjunção é usado para ligar uma frase com a outra. Então, ele usa a conjunção dió, está aqui a conjunção, e a conjunção significa por esse motivo, portanto, por causa de, significa essa partícula grega. Então, por causa de quê? Ele contou tudo aí, que a queda do homem, a depravação do homem, não conhecendo Deus, ele se distanciou de Deus, e diz também que, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Paulo está dizendo que Deus tem uma sentença decretada para com essas pessoas que praticam tais iniquidades que estão descritas no capítulo anterior. Então aí, assim, por esse motivo que eu falei em cima, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condena, pois pratica as próprias coisas que condenas. Então, este homem imaginário de Paulo aqui, que na cabeça dele é um judeu, ele diz o seguinte, que este homem olha para os gentios. Então, o judeu tem a lei, ele se ampara na lei, e ele olha para os povos gentios e dizem, todos eles estão condenados, todos eles vão para o inferno. Só que este homem que faz este julgamento diz que todos vão ser condenados. Ele não, ele porque tem a Torá, ele lê a Torá todo dia, ele vai na sinagoga todo dia, é um religioso na sinagoga, mas olha para os gentios que adoram deuses, que fazem seus cultos pagãos, que adoram os animais, os répteis, a imagem do homem, os quadrúpedes. Ele olha e fala assim, esses estão todos condenados, serão lançados no inferno. Eu não, eu tenho a Torá. Então, mas o que Paulo quer dizer, olha, você julga aqueles que praticam tal coisa. Mas no momento em que você julga essas pessoas que praticam tais coisas e você faz a mesma, você está sendo juiz de ti mesmo. Porque você condena uma pessoa, mas ao mesmo tempo você pratica essas coisas. Então, quando você condena e pratica também, você está sendo juiz de si próprio. É isso que Paulo está querendo dizer. Então, você julga uma pessoa, condena uma pessoa, mas ao mesmo tempo você pratica tal coisas. Porque logo na frente Paulo vai falar que os judeus, eles, apesar de terem a Torá, as escrituras sagradas, conhecerem a Deus, irem à sinagoga, eles praticavam coisas que Deus não estava se agradando. Deus não estava de acordo. Vamos continuar. Bem sabemos que o juízo de Deus, interessante que a palavra aqui, julgas, no grego é krino, essa palavrinha aqui, ó, krinon. Krinon é julgar, condenar. Agora, outra palavra que nós vamos ler aqui no grego, que é juízo, é esta palavra aqui, é krima. Krima é condenação. Condenação. Porque o homem julga, mas ele não tem capacidade de determinar para onde essa pessoa vai. Ele julga, ele condena as atitudes, mas ele não tem poder de fazer mais nada. Agora, Deus não. Ele faz o julgamento e ele faz a condenação definitiva. Por isso que a palavra é crima. Crime está aí, é decisão, é uma decisão. É algo levado em efeito. Contra o quê? Contra algo praticado. Isso é crima. Então é uma determinação, o juízo de Deus.
Então, bem sabemos que o juízo de Deus, então, ou seja, a condenação de Deus, o decreto de Deus, é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, agora o juízo de Deus, ele é segundo o quê? O juízo de Deus não é baseado na minha visão humana. O juízo de Deus não é baseado naquilo que eu acho que é. Não. O juízo de Deus, ele é perfeito. E o juízo de Deus é baseado na sua verdade. A verdade. Por isso que Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque Deus não tem parcialidade. Ele é imparcial. Ele julga toda a humanidade de acordo com a sua verdade. É por isso que Jesus veio aqui nesta terra, neste mundo. Ele veio, morreu em testemunho da verdade, porque Ele é a verdade. Interessante que certa vez Jesus falou para Pilato sobre a verdade e Pilatos perguntou, o que é a verdade? Eu entendo também que no Império Romano tão corrompido, muito dificilmente uma pessoa com o cargo público como Pilatos, que era um procurador romano, saberia o que é a verdade. Jamais ele saberia o que era a verdade ou o que é a verdade, porque eles estavam corrompidos. Agora Jesus não, Jesus é a verdade que liberta, a verdade que salva o homem. Mas que esta verdade também, ela vai servir de julgamento para aqueles que procedem impiamente. Veja aí que bem sabemos que a condenação, o juízo de Deus, ele é segundo, ou seja, segundo aqui é de acordo, conforme a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas. Que tais coisas são estas? Estas coisas está aí no capítulo 1. É uma lista enorme. São 21 substantivos ou características de pessoas que preferem adorar a criatura, animais, répteis e quadrúpedes, do que adorar o Criador. Então, são 21 substantivos, característica, o perfil dessas pessoas que praticam tais coisas. Por isso que aqui no versículo 3, Paulo dizendo, tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou seja, só devido ao fato deste homem imaginário aqui, que eu creio que era um judeu, que estava ali em Roma também, olha, você condena, você julga os homens que praticam essa lista que ele fez nos versículos anteriores, do capítulo 1, e você pratica, você vai ficar livre do juízo de Deus? Olha, continuando aí. Ou, versículo 4, ou despreza a riqueza da sua bondade. Riqueza de quem? De Deus, é claro. Ou você despreza, homem, você está desprezando a riqueza de Deus, a sua bondade. Primeira coisa aí, a riqueza de Deus. Deus tem um tesouro, e esse tesouro é o que? É a bondade, tolerância e longanimidade. 3 coisas. Olha aí, bondade. Aí bondade é Crestótes. Crestótes é bondade, é o bom, é ser bom em ação. Está falando mais de benignidade. E essa bondade aqui é o bom agindo aonde? Na vida do ser humano. Então, Deus é bom em ação. Ele não é somente bom em palavras, mas ele também é bom em atitudes, agindo. Ele também é tolerante. A palavra tolerante também é anorrê. Anorrês
fala de paciência, ele é paciente, e além dele ser paciente, ele tem longanimidade. A palavra longanimidade no grego é macrotúmias. Macrotúmias é esta palavrinha aqui, macrotúmias. Se nós trazêssemos esta palavra para os nossos dias, é como se eu dissesse que Deus tem o pavio comprido. Então, pavio comprido é a pessoa que é longânimo. Ele tem essa capacidade de ser tolerante. Deus, ele tem essa capacidade de suportar os pecados da humanidade. Não que ele esteja aprovando o pecado da humanidade, mas ele é longânimo, ele é paciente, ele é lento na hora de punir os pecados dos homens. É por isso que chama longanimidade. Ele está tolerando a humanidade. Ele está sendo lento em punir uma humanidade que pratica tantas atrocidades. Por isso que Paulo fala, olha, Deus é bom em ação, ele é paciente e ele também demora muito em punir os pecadores. E olha, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ou seja, ignorando você não sabe que a bondade de Deus, essa capacidade de Deus ser bom, é que te conduz ao arrependimento. Ou seja, Deus tolera o pecador no intuito de que ele se arrependa. Deus ainda dá uma chance para esse pecador até o último momento para que ele se arrependa de seus pecados. O interessante é que o Paulo usa a palavra para arrependimento, esta palavra aqui, que é a palavra grega metanoia. Metanoia é mudança de um propósito que se tinha ou de algo que se fez. É mudança de mente. Mas essa mudança de mente, ela é, além de ser uma mudança de mente, de um propósito, no que se diz respeito a algo que ele praticou. Então, não é só mudança de mente, é mudança de mente e mudança de atitudes. Isso é arrependimento, isso é metanoia, que está aí no grego. Metanoia é mudança de atitude, mudança de mente e mudança de atitude. Primeiro, ele muda a sua maneira de pensar e automaticamente as suas ações também serão mudadas, porque ele se arrependeu daquilo que ele estava praticando. Então, Deus, ele é bom, paciente e ele demora em punir os pecadores. Deus faz dessa forma para que o homem pecador se arrependa dos seus pecados. Interessante. Então, se Deus, Criador de toda a humanidade, ele estava sendo bom, ele estava sendo paciente e ele estava sendo tolerante, não punindo o pecador de imediato. Se Deus, que é Criador de tudo isso, é santo, ele tem essa capacidade de suportar, que dirá nós? Por isso que ele coloca aí no 5, mas tu, ó homem, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Parece que Paulo ele está meio nervoso com esse homem que faz tal julgamento, mas que pratica as mesmas coisas. Olha, você que pratica tal coisa, que fica julgando as pessoas e praticando as mesmas coisas que essas pessoas praticam, você vai receber dura condenação. Porque é um hipócrita, ele somente de fachada. E ele diz aqui que este homem, ele é um homem impenitente, de coração duro, pois se ele julga o próximo,
se ele julga os gentios, é porque ele é conhecedor da verdade. E se ele é conhecedor da verdade e não pratica a verdade estava contida na Torá, se ele não praticava a verdade, é porque ele era um homem duro de coração, impenitente. Por isso que lá, você está acumulando, é como um banco, você está depositando no banco celestial o quê? Ira contra ti mesmo. E a palavra dureza aqui é obstinação, é teimosia. Você é um teimoso, você é um obstinado. E a palavra impenitente, ametanoetos, interessante que ametanoetos, que é esta palavra aqui, ametanoton é o contrário de metanoia. Que metanoia, que é essa palavra aqui em cima, essa aqui, fala de arrependimento, é mudança de mente, de propósito daquilo que a pessoa fez. E o impenitente, ele é o contrário de arrependimento. O impenitente é aquele que não admite mudança de mente e nem das suas atitudes. Mas o que se deixa entender é que o impenitente, de duro de coração, é aquele que conhece, sabe da verdade, ele é inteirado a respeito de tudo isso, mas ele não aceita mudanças. Ele não quer mudar, porque ele é duro de coração. Não porque ele não saiba que isto é condenado. Os gentios, eles tinham a lei do Senhor somente impressa em seus corações, mas eles não tinham em suas mãos as Escrituras, a Torá, os princípios da palavra de Deus. Eles não tinham em suas mãos, mas os judeus tinham. Eles tinham plena consciência daquilo que Deus queria a respeito da humanidade. Mas os gentios não. Por isso que eles eram de corações duros, porque eles eram impenitentes. Ametanonton, que é esta palavra, que é o contrário de metanoia. Por isso tem um prefixo aqui, prefixo de negação, aqui logo no início da palavra. Esse prefixo de negação para informar que a pessoa com essa característica de impenitente, ele não aceita mudança de mente e nem de atitudes. E aí Paulo diz o seguinte: você está acumulando, é como um tesouro, como um dinheiro, contra ti mesmo a ira de quê? Para o dia da ira. Tem um dia da ira, a ira de Deus. A ira de Deus vai ser derramada sobre toda a humanidade, mas nesse exato momento, Deus está sendo bondoso, paciente e longânimo contra esta geração perversa que está vivendo esses dias atuais. E o interessante é que a nossa geração, ela tem muito mais conhecimento de Deus do que os povos antigos, como da Roma antiga. O povo de hoje tem pleno conhecimento das Escrituras, mas eles preferem serem impenitentes. Por isso que eles estão acumulando contra eles mesmo que a ira, para o dia da ira. E aqui diz que da revelação. E interessante que ele usa esta palavra aqui, apocalipsios, melhor dizendo. Apocalipsios é o que? Revelar. Aí nós temos aí em nossa Bíblia o livro de Apocalipse. Apocalipsios é o que? Tornar descoberto, expor, manifestar. Deus vai manifestar o que? A sua ira no dia da ira, o do justo juízo de Deus, pois Deus é justo. Deus é o que? É um juiz justo e ele vai julgar com imparcialidade. E diz aí que ele retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A palavra procedimento aí é uma palavra grega erga, e erga é aquilo que eu fiz segundo o meu trabalho, aquilo que eu fiz aqui nesta terra. Então eu vou ser retribuído, eu vou receber algo de acordo com aquilo que eu fiz diante
do Senhor. E ele prossegue. Então, eu vou ser retribuído, está aqui no versículo, então essa palavra aqui, ergar, ela significa ação, algo feito, da ideia de trabalho, aquilo que eu pratiquei. Ele tem 2 pontos aí. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação, ele prossegue o texto, ele está falando aí sobre o que Deus vai fazer com 2 grupos de pessoas, aqueles que fizeram boas obras e os que fizeram más obras. Então ele dá continuidade. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que fizer o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Pode ver que os versículos aí, eles são separados com um ponto e vírgula. Ponto e vírgula é uma pausa maior do que a vírgula. Para encaixar as ideias, Paulo ele vai falando, por isso que é colocado aí um ponto e vírgula. Mas do versículo 6 até o versículo 11, Paulo ele está na mesma linha de raciocínio, dizendo o seguinte, que Deus ele vai retribuir a cada um segundo aquilo que ele fez, aquilo que ele praticou. Então, primeiro, vida eterna para aqueles que fazem o bem, aqueles que procuram glória, honra e incorruptibilidade. E ele diz, mas ira e indignação a quem? Aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, primeiro, ele coloca, olha, vida eterna, aqueles que perseverando, o que é perseverar? É constância, estabilidade, tolerância, manter firme. Aqueles que mantêm firme em fazer o quê? O bem. Eles procuram o quê? A glória, e a glória é doxa, honra, é time é valor, então procuram glória, time e também incorruptibilidade, pureza, sinceridade. E é isso aqui que quer dizer esta palavra. Então eles procuram glória, honra e também sinceridade e pureza, praticando o bem. Mas ira e indignação, quem? Indignação é fúria, raiva aos facciosos. O que é um faccioso? O faccioso seria uma pessoa que, mais no sentido de partido político, é partidarismo, sectarismo, é uma pessoa que tem o seu próprio grupo, é uma pessoa que está sempre dividindo e não somando. Então, ira e indignação, o que é os facciosos. Facção está falando de partidarismo. Aquele que cria o quê? O seu grupo partidário, o seu grupinho, a sua comunidade. E ele divide ao passo que deveria estar somando dentro de uma comunidade cristã. Nós que somos cristãos, nós devemos somar e não dividir, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. E dentro do corpo do Senhor Jesus não há espaço para facções que desobedecem à verdade. Então eles não obedecem, se submetem à verdade, mas eles se submetem à injustiça. E interessante é que a palavra injustiça, ela é uma palavra grega que é a dikia. E aí tem a palavra justiça, que é dikaios.
Dikaios é uma palavra grega que designa justiça, e a injustiça é o contrário. A injustiça é o contrário da justiça. Por isso que tem esse prefixo aqui, ó, de negação. A adiquia. A adiquia é uma pessoa injusta, que viola os princípios da lei do Senhor. E diz também que tribulação, interessante que o termo grego aqui é tripse, que é essa palavra aqui, o termo grego tripse é pressão. Pressão por ocasião o quê? Da ira, da manifestação da ira de Deus. Então por isso que ela, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. E agora, ele diz o seguinte: primeiro, olha aí, ao judeu primeiro, e também depois ao grego, claro. Por que ele coloca o judeu em primeiro lugar? Porque o judeu, ele recebeu a Torá, e ele foi um estudante da Torá, ele sabe a Torá, conhece a Torá, mas ele não se arrependeu, ele teve uma mudança. Mediante o estudo da Torá, ele não mudou a sua mente, ele não mudou as suas atitudes, ele continua sendo um homem impenitente. Por isso é que, devido a ele ser sabedor daquilo que Deus quer e não tenha praticado esses mandamentos, ele vai ser julgado primeiro. Por isso que ao judeu primeiro virão sobre ele que tribulação e angústia, e também depois ao grego, porque o grego ele não tinha conhecimento da Torá, das Escrituras, mas a lei do Senhor estava impressa em seu coração. Essa noção do que é certo e o que é errado, Deus ele já imprimiu no interior do homem. O homem já nasce com esse sentimento, sabendo o que é certo e o que é errado. Se Deus não tivesse colocado isso no coração dos homens, o homem já tinha se autodestruído há muito tempo. A humanidade ainda está neste planeta porque Deus imprimiu no coração dos homens essa noção do que é certo e o que é errado. Por isso que aldeias indígenas ou povos isolados, eles têm o quê? O seu código de ética e conduta no interior da tribo. E quando você estuda isso, você vê que realmente eles têm uma noção do que é certo e o que é errado. Claro que bem vagamente essa noção, mas eles têm, porque o Senhor colocou em seus corações. Eles serão julgados de acordo com esse código de conduta que foram impressos no seu coração. E ele diz que tribulação, angústia virão sobre a alma do judeu primeiro e depois do grego, e glória, porém, e honra e paz. Então, glória, honra e paz. A quem? A todo aquele que pratica o bem. Primeiro ao judeu e também do grego. Claro, como o judeu, ele foi aquele que trouxe os oráculos do Senhor. Os escritores do Antigo Testamento, todos foram judeus. Eles que trouxeram a palavra do Senhor. Deus incumbiu a nação de Israel para ser luz entre os povos, testemunhar o nome de Javé, de Adonai, Hashem, como vários conhecem, entre as nações. Por isso que primeiro a eles, glória, honra e paz, primeiro ao judeu e depois também ao grego. Porque diz assim, porque para Deus não tem acepção de pessoas. Assim, prosseguindo aí, assim, pois todos os que pecaram sem lei, foi o que eu disse, olha, assim, pois todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Então, aqueles primeiro que pecaram sem lei, eles serão julgados sem a lei. Lei aqui é Torá. Tenha isso em mente. Quando o Novo Testamento está falando de lei, Paulo tem em mente a Torá, que são os escritos do Antigo Testamento. Ele tem sempre isso em mente. Então, todos aqueles que pecaram sem a Torá
os ensinos, Torá é ensino, o ensino da Torá, eles vão perecer sem lei. Agora, todos aqueles que pecaram, que eram conhecedores da Torá, dada por Deus, eles serão julgados conforme, segundo o quê? A Torá. Porque os simples ouvidores da lei ou da Torá não são justos diante de Deus. Então, somente ouvir a Torá, a leitura da Torá, não faz com que essa pessoa seja justa diante do Deus eterno. Mas ele diz o seguinte: mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Veja, então, a justificação, ela se vem através da prática e não pelo ouvir. A fé, sim, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Mas ser justificado depende de praticar. Então, a palavra, ela traz a fé salvadora. Meus olhos são abertos mediante a exposição da palavra do Senhor. Então, vem o quê? Fé. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Então, quando a palavra é pregada, a fé vem até o meu coração. E, a partir daí, eu vou o quê? Eu vou crer e, após crer, eu tenho que praticar. Porque se eu não praticar, eu vou ser o quê? Meramente um ouvinte. Eu ouvi, mas não dei crédito, não acreditei. Então, diante de Deus, essa pessoa não será justificada. Hão de ser justificados aqueles que ouviram, creram e colocaram em prática os mandamentos do Senhor. Eu vou ficando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. No próximo eu estarei dando continuidade a partir do versículo 14 deste capítulo 2, quando Paulo ele fala da imparcialidade de Deus. Que Deus em Cristo o abençoe. Até o próximo vídeo. Até lá.